Meus amados irmãos, eu os saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria, estou de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Nesta oportunidade eu quero estar lendo no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17. Mas antes de meditar nesta palavra, eu quero te convidar para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Não deixe de participar, de se inscrever, de divulgar, porque quando você divulga o vídeo, você vai estar alcançando outras pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Se eu estou falando com pessoas que conhecem a Deus, que temem ao Senhor, que adoram o Senhor Jesus, que têm o Senhor Jesus como caminho, como verdade, como vida na sua vida, eu quero te convidar para você nos ajudar na divulgação do canal Voz da Bíblia, porque é um trabalho feito em conjunto com cristãos, porque se você divulga, irmão, se você parar para pensar um pouquinho com amor, você vai entender o que eu estou falando. Se você tem Jesus no teu coração, se você ama a palavra de Deus, então vamos divulgar a palavra do Senhor. Às vezes alguns vídeos meus você não concorda com algumas coisas que eu falo, mas tudo bem. Mas nós vamos alcançar outras pessoas. Se você não concorda, não quer dizer que você está com a razão. Então é uma questão assim, quando eu vejo um vídeo de alguém que eu vejo que algumas coisas eu não concordo, eu vou pesquisar para me ver se aquela pessoa realmente está certa. Às vezes pode ser eu que esteja errado. E eu já tenho me retratado com algumas coisas. Eu tenho falado que eu tenho visto, estudado e visto que eu errei. Então, nunca você se baseia na sua fé, no seu crescimento espiritual, baseado naquilo que você aprendeu, que você ouviu de alguém. Você tem que ver que o que você está falando, pregando, é na luz das Escrituras, é na voz da Bíblia, é na voz da palavra do Senhor. Se você estiver baseado com a palavra de Deus, glória a Deus pela sua vida. Mas se você estiver com a sua mente impregnada em estudos filosóficos de algumas pessoas que pregam aquilo que eles acham que está certo, mas você nunca examinou a palavra do Senhor para tirar suas dúvidas, então você não deve ir por esse lado. É um conselho que eu te dou. Procure examinar, como diz a palavra de Deus, examine as Escrituras e cuidai nelas, ter a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Então, o que eu quero te pedir para você é o seguinte: divulgue. Porque às vezes você não entende essa palavra que eu estou falando, mas outra pessoa entende. Faça o seu trabalho, o trabalho de um soldado de Cristo, entendeu? Ajude na divulgação e Deus vai te abençoar grandemente. Nunca discrimine a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem alcançado pessoas e o nosso projeto é alcançar mais vida, mais almas para a glória do Senhor. E naquele dia o Senhor Jesus nos dará a nossa recompensa, o nosso galardão, segundo o nosso trabalho. Amor? Amém, irmão? Que Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus. No capítulo 17 de Jeremias, a Bíblia fala sobre o pecado indelével de Judá, o pecado de Judá. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. Olha bem o que Deus está falando aqui. Mandou o profeta Jeremias profetizar. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos teus altares. Agora, irmão, olha bem o que é a palavra do Senhor.
Quando a Bíblia diz o pecado de Judá está gravado no seu coração, foi gravado com ponteiro de ferro, com ponta de diamante. Coisa tremenda isso aqui, né, irmão? Judá entrou numa situação muito difícil. Situação muito difícil. Apesar que Judá até hoje acha que eles são melhor do que os israelitas dispersos. Eles acham que são mais importantes do que as 10 tribos que se dispersou. O que eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, porque o assunto é Judá, mas não tem como falar de Judá sem colocar Israel junto. A primeira coisa que eu quero dizer para as pessoas que estão me ouvindo, que quando nós falamos de Judá, nós estamos falando de um reino, de uma casa. E quando falamos de Israel, estamos falando de outro povo, de outra casa. Tem pessoas que interpretam a palavra do Senhor totalmente errada. Tem pessoas que acham que quando se fala em Israel, está falando em todo o mundo. Todo Israel, Judá, todas as tribos unificadas. Não. Quando Deus falava antes da divisão do reino, na época de Roboão, filho de Salomão, quando Deus falava, ele falava com Israel unificado, ele falava a casa de Israel. Mas depois que houve a separação do reino, a divisão do reino, aí Deus começou a falar casa de Judá e casa de Israel, ou casa de Judá ou casa de Efraim. Essa é a verdade, entendeu? Aí o que aconteceu? Quando Deus dispersou, dividiu, digo melhor, o reino e dispersou, lançou as 10 tribos no meio das nações, Efraim, filho de José, aquele que nasceu no Egito, foi junto. Mas Efraim já tinha virado uma grande tribo e passou a reinar sobre a casa de Israel depois da divisão. Efraim se tornou rei. Não o menino em si, mas Efraim como tribo. Se tornou a maior tribo e se tornou a tribo que dominava as outras tribos. Quer dizer, porque o rei Jeroboão, que passou a reinar sobre as 10 tribos, era efraimita, descendente de Efraim, do filho de José, que nasceu no Egito. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando Deus, antes da divisão do reino, Israel era unificado as 12 tribos, depois passou a ser casa de Israel, casa de Judá, ou casa de Efraim e casa de Judá. Agora, quem é a casa de Judá? A casa de Judá não é somente a tribo de Judá, isso que eu quero que os irmãos fiquem sabendo. A casa de Judá é a casa de Judá junto com Benjamim, o filho caçula de Jacó, que nasceu na estrada quando Jacó estava voltando lá de Padã-Arã, lá da terra de Labão, né? Estava voltando com as suas 2 mulheres e os seus filhos, o seu gado e o seu servo, tudo que ele possuía, e teve aquele encontro com Esaú, passou o Jordão no Val de Jaboque, entendeu? E o Val de Jaboque significa uma passagem estreita do Jordão. Ele passou com o seu gado por ali, encontrou com... Eu não quero entrar nesse detalhe, porque para que o vídeo não fique comprido, porque o assunto aqui é casa de Judá e casa de Israel. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que Deus dividiu o reino e 10 tribos ficou com Jeroboão, efraimita, descendente de Efraim, e 2 tribos, que é Judá e Benjamim, ficou com Roboão, filho de Salomão. Entendeu? Filho de Salomão. Jeroboão, descendente de Efraim, e Roboão, descendente de Judá, filho de Salomão, que governou as 2 tribos. Aí teve aquela guerra, Roboão queria unificar de novo as 2 casas. Só que Deus que tinha feito esse negócio, a divisão foi por causa do pecado. É por causa do pecado. O que eu quero falar nesse vídeo aqui, se eu, pela misericórdia do Senhor, alcançar algumas pessoas que pertencem aos judeus da tribo de Judá, e essa palavra simples, mas com muito respeito, com muito temor e tremor, ela chegar ao seu coração,
eu quero te dar um conselho e quero dizer para você que Judá não é nada melhor do que o Israel disperso. Não. A situação que está acontecendo hoje, não. Entendeu? Porque alguém pode falar, mas foi Israel que dispersou. Foi. Deus dispersou Israel e suportou Judá. Não é porque Judá merecia ficar lá. Não. Por causa da promessa. Deus tinha falado que aquela terra seria deles e tal, e tal, e tal, e tal. Mas a promessa não foi só para Judá, foi para todo Israel. Entendeu? Que Deus está agora juntando, trazendo de volta para unir as duas casas novamente, para poder implantar o seu reino milenial, onde Israel vai andar junto com Judá, o Israel unificado de novo, que vão se unir de novo, as duas casas agora no final da grande tribulação, e aí eles vão andar nos seus termos, nas suas divisas, em toda a terra prometida para Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Mas não foi só Israel que pecou, foi lançado no meio das nações, e aí virou os gentios, né, junto, porque Efraim misturado com as outras tribos, sabe? O Israel que dispersou, viraram gentios. Quando o evangelho que Jesus mandou pregar para os gentios, estava mandando pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso que nós temos que entender. Aí tem pessoas que não conhecem, não estudam profecia, quando fala, aí de pregar, começa em Jerusalém, Judeia, Samaria, aí fala aí diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Entendeu? Aí tem pessoas que pensam, não, o evangelho foi pregado primeiro ali, no país de Israel. Eu só penso isso. E diante das ovelhas perdidas de Israel, eles tinham que ir para Samaria. Entendeu? Vocês lembram bem que Jesus sempre estava indo em Samaria. Quem era o samaritano? Era considerado como gentil, considerado como desviados, não era considerado como irmãos. Os judeus passaram a se orgulhar por falta de conhecimento de Deus, se orgulharam ao ponto de achar que os irmãos deles, os israelitas dispersos, virou tipo uma espécie de imundo, entendeu? Que não tinha valor e só eles eram bons porque Deus escolheu eles para ficar lá no Oriente Médio. Não, Deus simplesmente escolheu, não é porque Judá era melhor do que Israel. Ele escolheu, Judá ficou lá por causa da promessa que Deus tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, e Deus suportou Judá no Oriente Médio porque o Messias que ele ia enviar, que ia se fazer carne e habitar entre nós para nos resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, era da tribo de Judá. Então Jesus não podia nascer fora de Israel. Judá tinha que continuar em Israel. Judá tinha que continuar lá no país, na região. Entendeu? É por isso. Mas Judá não é nada melhor, mas eles se acham melhor. É igual alguns crentes hoje, a religião, eu tenho um nojo de religião por causa disso, porque tem religião que tem o mesmo espírito do anticristo que estava em Judá naquele tempo. Entendeu? O espírito do orgulho, de achar que é melhor do que todo mundo, e que os outros estão no inferno e estão perdidos, e só eles que são bons. Porque nós somos o povo escolhido. Que escolhido? Escolhido é todo mundo. Jesus escolheu Israel. Jesus escolheu tanto Judá como Benjamim, como as 10 tribos que se dispersou, escolheu tudo. Só que acontece que o pecado desse povo que eles deixaram entrar no coração deles é que causou a divisão do reino. Entendeu? Israel foi lançado no meio das nações, se misturaram com as nações. Quando fala se misturar com as nações, não está falando só de ir lá e morar, não. Mistura mesmo. Mistura em tudo quanto é imundícia que não presta, prostituição, mentira, engano. Entendeu? Sacrifício a deuses estranhos, adorava deuses estranhos. Até oferecia os seus filhos para Moloque. Era queimado na barriga de Moloque. Essa é a verdade. Entendeu? No Deus do povo estranho. Eles caíram nesse laço. E tem pessoas hoje que são israelitas dispersos, que foram resgatados por Jesus, que estão brincando com a palavra de Deus, estão presos na religiosidade, estão presos no sistema, estão presos nas coisas do mundo.
Hoje tem igreja, tem pessoas que dizem que é crente, que faz vergonha. O comportamento delas são comportamento de ímpios, são comportamento de pessoas depravadas, de pessoas que não têm nenhum temor de Deus. Porque eles colocaram no coração com a mensagem do anticristo, que o homem não precisa guardar nada, que o homem não precisa obedecer à lei de Deus, não precisa fazer nada disso, porque só dele ter fé em Jesus ele é salvo. Entendeu? Aí eles vivem uma vida, você não vê fruto, você só vê orgulho, você só vê exibimento, você só vê só espírito exaltado, se achando porque pertence a uma determinada religião, que tem uma filosofia, tem uma maneira de pregar e de passar o evangelho distorcido para muitas pessoas. Eles acham que está tudo bem, eles impregnam na mente deles que aquela é a igreja que salva. Tem gente que prega que é a igreja que salva, não é Cristo que salva. O nome de Jesus está sendo profanado sobre a terra através das religiões. Porque quando você defende a sua própria igreja, você está profanando o nome de Jesus. Quando você defende a sua organização, o seu reduto, a sua linha de pensamento no tocante a igrejas, a ministério que eles falam, porque ministério não é igreja registrada, não é nada disso. Ministério é coisa sagrada, é coisa de Deus, é chamada do Espírito Santo. Esse que é ministério. Ministério de Deus é diaconato, é presbitério, é evangelista, pastores, doutores e mestres. Esse é ministério. Agora, tem pessoas que acham que ministério é placa. Ministério bom é aquele que tem um movimento grande. Ministério bom é aquele que leva milhares de pessoas para ouvir as baboseiras que eles pregam. Entendeu? E tem crente mergulhado no meio dessa situação e nunca muda. Mas Jesus, é misericordioso, está levando o evangelho para essas pessoas e estão resgatando de volta esse povo de volta através do poder do evangelho. Por isso que Jesus disse assim: começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e vai até os confins da terra. E lá em outro texto ele fala: e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, que é os gentios, que os apóstolos começaram a pregar, mas porque eram judeus, que tinham muitas coisas impregnadas através que andou com Jesus, mas alguns deles não entenderam o mistério da nova aliança, porque na verdade eles estavam num período de transição da velha aliança para a nova, e muitos não entenderam. Mas lá na frente Paulo entendeu, foi chamado, e aí Paulo começou a debater contra essas coisas, contra a heresia dos judeus, entendeu? Porque os judeus não eram nada melhor do que os israelitas despertos, do que os gentios. Essa é a verdade. E aí, o que eu quero dizer? Quando Deus disse: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com um ponto de diamante, no coração deles, é por causa da desobediência de Judá. Foi gravado no coração deles. E a Bíblia fala que os filhos deles olhavam para os montes, entendeu? Olha bem o que diz aqui, eu vou ler mais um pouquinho aqui para mim poder resumir esse vídeo. Olha bem, com ponteira de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Ó, seus filhos se lembram dos seus altares, se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha, no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. O pecado invadiu Israel, o país como país, Judá e Benjamim e o Israel todo naquela época. E Judá, mas Deus está falando aqui especificamente com Judá, que Judá caiu nessa situação, pecou. Por isso que foi levado cativo, e aí o povo tinha saudade dos montes,
entendeu? Os montes foi dado por preso, a região foi dada por preso, o povo começou a dominar. Sabe por que até hoje Israel passa por luta, irmão? Tem gente, eu quero falar para vocês aqui, eu sou um pastor que eu oro muito por Israel, porque a Bíblia diz que aquele que abençoar Israel será abençoado, e aqueles que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Eu acredito nisso, não porque alguém me falou, é porque a Bíblia fala isso, que eu tenho que orar por Israel e pela paz de Jerusalém. Só que o que eu quero dizer para vocês, que o que acontece no Oriente Médio, guerra, bomba, matando judeu lá, isso aí é por causa do pecado deles que está gravado com ponteiro de ferro, com ponto de diamante no coração deles. Tem muitos judeus esparramados no mundo que olha, sente saudade da região, mas não volta, porque é uma região de conflito. Ainda não voltaram, vão voltar todo mundo ainda. É claro que no milênio todas as duas casas de Israel serão unificadas novamente. Entendeu? Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte, que Judá também tem os problemas dele. Aquela região de Gaza, onde eles estão com guerra, entendeu? Aquela região que está sendo destruída, Israel destruindo aquilo lá, e Gaza e o Hamas matando um monte de judeus, famílias e pessoas. Porque o povo agora, o mundo está assim, todo mundo só contra Israel. Só Israel que está cometendo crime. Tá entendendo? Só eu falo Israel como país, né? Agora, eu estou falando, não é só Judá e os israelitas que estão lá, que já voltaram, que estão cometendo crime. Não é só ele. Não é só o exército de Israel que está cometendo crime. É tanto que o povo nem está falando. Sabe o que o povo está falando? O povo está comentando a respeito do dia que aconteceu aquele terrorismo que o Hamas tacou lá, atingiu Israel com bombas, com tiros, saíram atirando, matou aquele tanto de gente lá, entendeu? Aquele ali, eles falam, ó, o Hamas errou porque o Hamas fez isso. Aí o Hamas não fez mais nada. Agora o culpado é só os judeus, culpado é só Israel pela guerra de lá. Inclusive até o nosso presidente da República está falando que Israel está cometendo genocídio. Só que ninguém está falando no povo que o Hamas está matando. Nas bombas que o Hamas soltou e destruiu quase vilas inteiras lá em Israel. Ninguém está falando isso. Por quê? Porque é Israel. Mas por quê? Porque são os judeus que estão lá. E judeus são odiados pelo mundo, irmão. Você não pensa que o povo está aí preocupado com judeu? Não, não está. Não está preocupado. Entendeu? O diabo é sujo. Essa paz falsa, essa união falsa que esse povo tem com Israel, está pensando o quê? Os Estados Unidos estão falando direto que Israel está errado, que Israel não pode fazer isso, está entendendo? Mas como eles têm uma aliança longa de muitos anos, um tratado, eles ainda não romperam esse tratado. Mas vão romper. Vão romper. Essa é a verdade. Vão romper. Porque o pecado de Judá foi escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante. Eles estão recebendo o que eles merecem. Não é a vontade de Deus que seria isso, que fosse assim. Não, a vontade de Deus é que todo judeu, todo israelita se arrependam. Esse é o desejo de Deus, de Jeová. Deus quer que esse povo se arrependa. Mas eles amam mais a fama, o poder, os armamentos bélicos, a potência deles aqui na terra, do que Deus. Está pensando que Deus escolheu Judá e o restante das tribos para guerrear, vencer guerra com espada e com tudo? Não é essa que é a verdadeira guerra que Deus quer que o povo dele vença. A verdadeira guerra que Deus quer que o povo de Deus vença é com oração, é com jejum, é com súplica, é com humilhação. Israel nunca perdeu uma guerra quando se humilhou. Israel nunca perdeu uma guerra quando estava na presença de Deus. É errado ter arma? Não, eles tinham arma. Faziam por conta própria. Deus nunca quis que eles fizessem arma. Não, Deus nunca quis isso. É tanto que Deus está pensando que Deus que mandou Israel ter lá um arsenal de guerra, bomba atômica e tanta coisa. Não. Se Israel não tivesse nada, mas servisse ao Senhor, se humilhasse, se o Judá lá em Israel tivesse buscando o Deus vivo, como foi buscado algumas vezes por Davi, o servo do Senhor, que Deus chegou até a dizer que Davi tinha um coração semelhante ao coração dele, o mundo
mundo seria diferente, Israel seria diferente, ele não perde uma batalha. Mas o que faz perder guerra é pecado. É igual o cristão de hoje. Sabe por que você vive uma vida medíocre, uma vida miserável, uma vida de luta, uma vida de tantas coisas? É pecado. Assuma os seus pecados. Os meus problemas são as minhas próprias falhas, são meus próprios erros. Eu não culpo ninguém, nem A, nem B, nem C, porque é fácil culpar os outros, é fácil culpar Israel. E o mundo vai culpar Israel. Sempre foi assim. E tem um monte de crente, mané, por aí, que fica falando nas redes sociais, junto com esses políticos mentirosos, com o espírito do anticristo, entendeu? Pastor, como Silas Malafaia, falando em palanque, pregando, entendeu? Coisas que não está nem aí, que não tem base bíblica, entendeu? Endeusando o povo de Israel, que estão longe de Deus, uma boa parte já se converteu pelo poder do Evangelho, mas Judá lá em Israel, eles não são santinhos. Mas Deus tem um propósito com eles, e Ele não permite que eu o critique, que eu não estou aqui fazendo uma crítica de Judá. Eu estou aqui com meu coração partido com o que está acontecendo lá em Israel. Só que eu sei que eles estão pagando pelos erros deles. Entendeu? Estão pagando pelos seus próprios pecados que está gravado no coração deles. Aí tem gente que coloca no... Tem bíblias que falam, não, isso aqui já passou. Que passou o quê? Isso aí é sombra do que vai vir ainda. Entendeu? Essa profecia, ela ainda não se cumpriu na sua totalidade. Ela está se cumprindo, e vai se cumprir na batalha de Gog e Magog no final. Essa é a verdade. A batalha de Armagedon no final que vai acontecer quando Jesus vier. Porque o povo vão tentar invadir Israel, vai ser sofrimento. Sempre esse povo for perseguido. Só que o que eles fazem é que é errado. O que o mundo fez com ele, ninguém fala. Aí fica lá o nosso presidente com vergonha de assumir. Só que eu entendo o Lula, porque o Lula não conhece nada de Deus. Ele é pobre de espírito, não conhece a Deus. E ele não tem coisa boa para falar mesmo. Entendeu? Ele, em vez de ficar cuidando do Bolsa Família, cuidando das coisas que é bom para o Brasil, cuidando do SUS, cuidando do povo para ter tratamento, fazer aquilo que ele sabe fazer, não. Ele fica se metendo nesse negócio. Gente, não se meta com Israel. O homem que tiver inteligência, ore por Israel. Peça a Deus por Israel, porque senão você vai entrar em maldição. Essa é a verdade. E eu oro pelo Brasil. Vamos orar pelo Brasil, irmãos. Pelo Brasil. Porque você não pensa que Deus vai matar A, B, C só porque falou de Israel. Não é esse o trabalhar de Deus. Ore para Deus guardar o Brasil. E Deus vai tratar com essas pessoas que fizeram isso segundo a sua vontade, segundo o seu poder. Então o que eu quero dizer para vocês, que Deus está trabalhando em Judá, está trabalhando em Israel. Casa de Judá, casa de Israel. Está trabalhando com a casa de Judá e com a casa de Efraim, que é a casa de Israel dispersa, que é o gentil. E nós estamos pregando para alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tanto israelita disperso como judeu. Porque todos estão no mesmo caminho, espiritualmente falando, longe de Deus e sem salvação. Só que aqueles que aceitam Cristo como Salvador, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele, e eles não acreditam que Jesus é o Messias enviado por Deus, que veio aquele tempo, morreu na cruz há 2000 anos atrás, morreu na cruz, ressuscitou, como primícia da ressurreição, mandou pregar o Evangelho, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Paulo deu prosseguimento. Nós estamos dando prosseguimento nesse Evangelho, unindo as duas casas de Israel de volta, que é Judá e Israel disperso, para unificar, depois da grande tribulação, no começo do milênio, na festa do tabernáculo, aonde Jesus vai implantar o seu reino milenial sobre a terra. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Então eu quero que esse vídeo seja divulgado, para que as pessoas também venham entender a palavra do Senhor. E vamos fazer o nosso trabalho. Tem gente que acha que o evangelho ele é só para o gentil.
Não, o evangelho é para todo Israel disperso, que é gentil junto com os outros. Isso é verdade. Agora, o que está faltando em você, meu irmão, é você estudar direito para você entender a palavra do Senhor. Entendeu? Um dia eu ainda vou estar mais preparado, com equipamentos à altura que Deus vai me dar um dia, não sei quando. Hoje não tenho condição nenhuma, quero ter o equipamento para me fazer vídeos com mapa mental para você acompanhar, e eu quero passar com mais precisão, com mais dedicação as coisas de Deus para você. Agora é uns vídeos falados, sabe? Mas com mapa mental vai ficar muito melhor. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida. Não deixe de se inscrever, não deixe de divulgar. Jesus te ama e eu também te amo. Em nome de Jesus. Vamos unir e vamos alcançar os nossos irmãos que estão dispersos. Às vezes eles moram do lado da tua casa. Mas pastor, mas como? Eu conheço fulano lá, mas ele não é israelita. Ele pode ser israelita disperso. Eles perderam a identidade, irmão. Foram esparramados no meio das nações. Perderam. O único povo que não perdeu a identidade é o judeu que ficou lá. Mas esses são israelitas, mas foram divididos. Judeus, eles sabem quem é judeu. Em qualquer lugar do mundo, mas israelita não sabe não. Alguns não sabem. Gentil israelita disperso, junto com as demais nações misturadas, que estão ouvindo o evangelho, e algum povo dessas nações aí também estão aceitando, estão fazendo parte do povo de Deus. Mas é raro, não é tanta gente não. Mas tem gente que está aceitando sim. Bastante gente aceita. Mas em comparação com o mundo todo não é tanto. Mas eles estão aceitando. Porque o evangelho, quando foi mandado pregar, ele foi mandado pregar para os gentios, israelitas dispersos, as ovelhas perdidas que Israel em primeiro plano. É o que Jesus vai alcançando, e os israelitas que vão se convertendo, cheios do Espírito Santo, vão tentando ganhar os outros. Aí ganha gente de todo tipo, descendente de Jafé, descendente de Cã. Aí vai ganhando esse povo. Ganha europeu, ganha pessoas do Oriente Médio, ganha pessoas de todo o Oriente, ganha pessoas da África, de todos os países do mundo. Tem gente aceitando Jesus unindo as duas casas novamente, que tem israelita disperso em todo o mundo. Essa é a verdade. Que Deus abençoe seu coração. Em nome do Senhor. Espero que esse vídeo sirva para você ter uma reflexão melhor, estudar melhor sobre as duas casas de Israel. Que Deus abençoe seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Só uma coisa que eu quero dizer para você. Entra lá no canal Reino Eterno do irmão Luiz Shimoyama. Luiz Shimoyama. Canal Reino Eterno Luiz Shimoyama. Você vai aprender bastante sobre as duas casas de Israel com esse moço que Deus está usando, levantou nessa reta final para trazer a palavra do Senhor. Eu senti no meu coração, vou trabalhar dessa forma, porque eu sinto que os ensinamentos do irmão Luiz é muito bom. E eu quero que ele